Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de história. Dessa vez para apresentar para vocês a correção da atividade diagnóstica da quarta semana, né? As atividades aí que a gente pediu do dia 25/5 ao dia 29/5. Eram 10 questões que abrangiam os objetos de conhecimento até então trabalhados até a quarta semana, beleza? Então, essa atividade vocês fizeram no Google Forms, né? Eu coloquei aqui uma versão no Word, mas basicamente são as mesmas perguntas que tinham lá no formulário. A questão 1, detalhe, eu vou deixar lá na plataforma Meu Bernoulli um PDF de acesso à correção dessa atividade, claro, além dessa videoaula, beleza? Então aqui na questão 1, a habilidade cobrada aí de vocês é acerca de vocês conseguirem estabelecer uma comparação entre os sistemas democráticos de dois períodos da história, a democracia ateniense e a atual democracia que vivemos neste momento. O que eu esperava que vocês respondessem nessa pergunta? Que a democracia ateniense ela foi a primeira forma de democracia, a gente tem conhecimento na história, mas ela era direta e limitada. Direta porque as ações decididas ali em assembleia, né, elas eram executadas pelas mesmas pessoas que faziam essa discussão política. E era limitada, uma vez que em Atenas somente, né, os homens nascidos em Atenas, maiores de 18 anos, eram considerados cidadãos. Então, estrangeiros, menores de idade, as mulheres, consequentemente, estavam fora desse processo aí. Atualmente, o processo democrático do nosso país ele é mais abrangente, né? Mas ele é de caráter representativo. Representativo por quê? Porque nós, cidadãos, né, maiores de 16 anos, e homens e mulheres, a gente escolhe os nossos representantes e eles nos representam nas diferentes esferas do poder. Beleza? Então ela é representativa e mais abrangente. Lá da Grécia Antiga em Atenas, ela era direta e limitada. Beleza? Era isso que eu cobrei. Aqui na questão 2, aqui, mais uma vez, o estabelecimento das diferenças acerca do termo bárbaro, passado e presente. O que eu esperava aqui que vocês colocassem? Que no passado esse termo era atribuído aos povos estrangeiros, então os romanos atribuíam como povos bárbaros o povo estrangeiro. Quem que era o povo estrangeiro? Aquele que morava fora do império e não falava latim. Atualmente esse é um termo que a gente usa para se referir a ações ou práticas ligadas à violência, beleza? A questão 3, ela cobra uma habilidade interessante, que vocês devem ser capaz de se inteirar do assunto da peste negra, que é uma pandemia do passado, e outra aqui do coronavírus, que é uma pandemia que tem vamos falar assim, nos acometido atualmente. É muito interessante esse tipo de questão, todas essas três aqui, que elas têm a mesma relação, passado e atualidade, porque é assim que o Enem sempre cobra as questões lá nas provas de ciências humanas. Então aqui eu coloquei aqui algumas diferenças e semelhanças, peste negra e coronavírus, aqui é a origem no século XIV, XXI, a causa aqui é a bactéria, que já é um vírus, o combate mais eficiente é através do isolamento social, né? Eu vi até no Instagram do Miguel Falabella, aquele autor de novelas, enfim, da Globo, ele deixou um tempo atrás, talvez um mês, um texto, uma fala muito interessante
sobre essa pandemia da peste negra. Então quem quiser vai dar uma olhadinha lá no Instagram dele que vai conferir ele recitando esse texto aí. Muito interessante mesmo. E aqui as consequências, né, são duas doenças aí que têm a facilidade de propagação e têm um elevado número de mortes. Vocês poderiam colocar outras coisas, mas enfim, eu queria que vocês estabelecessem aí algumas diferenças e semelhanças entre essas duas pandemias. Aqui na questão 4, eu pedi para citar, fui bem direto, pedi para citar 3 características do Estado absolutista, então eu coloquei aqui uma de ordem econômica, política e social. Política eu coloquei o poder centralizado nas mãos dos reis. Do ponto de vista econômico, a adoção da política mercantilista, essa que visa fortalecimento, desenvolvimento e enriquecimento do Estado, por meio das ações mercantilistas, que é a balança comercial favorável, o protecionismo alfandegário, o próprio pacto colonial, o metalismo e por aí vai. Beleza? Do ponto de vista social, eu falei que normalmente essas monarquias absolutistas, elas são representadas aí no seu corpo social por uma sociedade estamental, ou seja, dividida em ordens, né? Basicamente o clero, primeiro estado ali, se referindo à França, né, a monarquia absolutista francesa, o segundo estado a nobreza, e em terceiro momento ali, o terceiro estado, o povo. Tranquilo? Mais para frente aqui eu gostaria de mostrar uma questão, a questão 5, sobre a política das grandes navegações, que fala acerca do termo descoberta ou encontro. E uma coisa muito interessante é que, acerca das grandes navegações, o termo mais correto de se utilizar aí é, de fato, a referência ao termo encontro, porque o termo descoberta, ele reflete uma visão eurocêntrica de mundo, que privilegia, né, a Europa como um continente superior aos demais ali, beleza? Então, o termo que mais se enquadra aí seria o termo encontro, porque ele revela mais uma relação de contato entre duas culturas, e claro, a gente sabe que as culturas europeias, elas exploraram as culturas nativas aqui na América. A questão 6 sobre a globalização, um tema recorrente no Enem, quando o assunto é as grandes navegações, a expansão marítima. Porque o termo grandes navegações no contexto da globalização, né, a gente tem a relação de início desse processo de globalização. Então, com as grandes navegações, a gente tem o início, de fato, da globalização. Uma vez que, né, o velho mundo ele se encontra com o novo mundo América e o velho mundo aí, a gente abrangendo aí Europa, a Ásia e a África. Beleza? E esse encontro, ele possibilitou a transferência, né, o contato de culturas, hábitos, relações comerciais, flora, fauna, enfim, muita coisa aí acerca do encontro desses vários continentes. A questão 7, eu falei um pouquinho sobre um ditado aqui, né? Se queres aprender a rezar, arrisca-te no mar. É um ditado português que reflete o medo, né, que o povo europeu tinha de navegar sobre os oceanos, uma vez que acreditava-se fielmente, né, em certos mitos e lendas que a gente relata para vocês aí, da existência de monstros, da existência de um abismo no oceano. Então eu queria que vocês estabelecessem a relação desse ditado com o medo de se navegar. Basicamente, em resumo, a pessoa que não sabia rezar, quando ela navegava, ela então fazia uma reza muito fervorosa, ela aprendia ali, ou então ela rezava com mais fervor. Beleza? A questão 8 aqui é acerca das companhias inglesas, né, que envolveram no processo de colonização da América inglesa, nas terras aqui na América, localizadas na América do Norte. E são duas companhias inglesas, né, a parceria público-privada aí,
O governo inglês, então, ele contratou essas duas companhias para incentivar a colonização aqui da América do Norte. E essas duas companhias são a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth. Beleza? Penúltima questão aí também sobre a América Inglesa. E essa questão aqui, ela faz inferência às motivações e os grupos que vieram para a América do Norte, povoar essa região. Então, basicamente, são povos de origem inglesa, mas a gente sabe que vieram pessoas de toda parte da Europa. E o que mais motivou elas virem para cá, além da propaganda, né, que era feita por essas duas companhias, a gente tem os motivos de perseguições religiosas lá. Então, muitos católicos, puritanos, presbiterianos vieram para cá, fugindo dessas perseguições, tentando aqui uma nova vida. Beleza? E a última questão aqui também sobre a América Inglesa, e ela envolve aí a diferença nos dois processos de colonização implementados pela Inglaterra aqui na América do Norte. Então, nas colônias do centro e norte, a gente tem um tipo de colonização caracterizada pelo povoamento, e sete povoamento a gente tem uma mão de obra livre assalariada, a presença de pequenas propriedades, cada um com seu pedaço de terra, né? Um tipo de economia que priorizava abastecimento basicamente no mercado interno e de vários gêneros agrícolas, por isso a policultura. Já nas colônias do sul, a característica maior é a exploração, né? Colonização e exploração, portanto, tinha-se a escravidão, então a mão de obra era escrava, a existência de grandes propriedades, ou seja, os latifúndios, né? Os senhores de escravos ali, que a gente tanto estuda na relação Brasil e Portugal. Essa economia era voltada para o abastecimento do mercado interno, então a metrópole lucrava muito com isso, essa produção ia para a Europa, né? E normalmente associada a um tipo de cultivo, que a gente fala que é a monocultura. Beleza? Basicamente é isso, então eu vou deixar um PDF para vocês lá na plataforma do Bernoulli, além desse vídeo aqui que eu estou gravando. Um grande abraço, valeu!